Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre esse livro que já se tornou um dos favoritos da minha vida, Água Pés, da Jhumpa Lahiri. No ano passado, eu conheci a autora através do livro Intérprete de Males, que é uma coletânea de contos, que foi o livro de estreia dela, publicado lá pelo começo dos anos 2000, e foi um livro que eu achei perfeito em forma, em temas, me encantou muito a linguagem que ela utiliza, só que eu já tinha o Água Pés muito tempo antes de pensar em ter o Intérprete de Males. Desde 2016, esse livro estava parado aqui na minha estante, e pensando naquela ideia de movimentar os livros que estão aqui há mais tempo, eu peguei então, sem mais delongas, essa belezinha para conhecer em 2020 e foi um encanto só. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe ele também com quem gosta de ler, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Esse livro me acompanhou então ao longo do mês de abril, comecei a ler na Maratona de Páscoa que eu fiz em parceria com umas amigas e continuei lendo pelo restante do mês, porque ele é um livro bastante extenso e eu tava lendo várias coisas ao mesmo tempo, mas cada vez que eu sentava para pegar essa coisa maravilhosa aqui, eu lia 100 páginas, então foi como se eu tivesse lido em 4 ou 5 vezes, porque ele é muito bom e eu conseguia me conectar muito com os dilemas dos personagens e também com as coisas que eu não conhecia sobre o que eles estavam falando. E a gente pode ter várias chaves de leitura para esse romance, mas eu gosto de pensar que ele é uma história familiar, uma história de várias gerações de uma mesma família que tem alguns protagonistas e isso é inegável. A gente tem aqui uma história contada com um narrador onisciente, narrador em terceira pessoa, que fala sobre a vida especialmente do Subhash, que é um rapaz indiano que imigra para os Estados Unidos. Mas além disso, a gente tem toda a questão da família do Subhash, que vive em Calcutá, lugar onde ele se cria e que passa por diversas transformações, tanto pelo cenário político quanto pelo cenário da própria família, que, claro, de alguma forma está ligada ao cenário político. O que a gente tem nessa família? Então a gente tem dois irmãos, o Subhash e o Udayan, que são filhos de um casal bem tradicional indiano que vive ali num bairro meio afastado de Calcutá e que levam uma vida bastante pacata. O Subhash e o Udayan têm pouco tempo de diferença de idade e eles se dão super bem na infância e funcionam quase como um duplo, mas um duplo oposto, que o Subhash é um rapaz tranquilo e o Udayan é aventureiro, é aquele que sai e quer fazer as travessuras na rua, quer desbravar os lugares e aprontar coisas para os pais. Subhash, talvez como mais velho, se sente meio que na obrigação de cuidar desse irmão mais novo e acompanhar para que as aventuras não sejam tão mirabolantes, mas o Udayan sempre puxa ele para fazer coisas que ele não tá pensando em fazer. E em certo sentido, eles são muito parecidos fisicamente, como se fossem irmãos gêmeos, já que a diferença de idade é tão pouca e eles têm muitas semelhanças físicas, mas ao mesmo tempo em personalidade eles são opostos. Um tem muita sede de viver e experienciar tudo que pode e pensa muito no coletivo, ele pensa muito à medida que ele vai crescendo na comunidade e no cenário político que a Índia está vivendo, ao passo que o Subhash só quer cuidar de si, cuidar da família e fazer o que ele tem para fazer. É quase como uma luta pela sobrevivência em oposição a uma luta pela coletividade. Por essa diferença que eles acabam se separando e o Subhash, depois de terminar a faculdade, vai então fazer a sua pós-graduação nos Estados Unidos. O Udayan fica e se torna professor e se envolve em todas as lutas estudantis do momento que era a década de 70 na Índia, em que havia muita efervescência de luta por mais direitos estudantis e não só dos estudantes, mas também do país como um todo, e em que muitos militantes se espelhavam na luta do Mao Tse Tung. A gente pode então ler esse livro através da figura desses dois irmãos, mas não é só isso. Existe também a figura de uma mulher, que é uma estudante de filosofia, pela qual o Udayan, que fica em Calcutá, se apaixona e acaba casando com ela. O Subhash fica sabendo disso muito tempo depois, afinal a comunicação não era fácil naquela época, eles se comunicavam por cartas e ele se sente meio que traído pelo irmão porque ele fez uma coisa que tinha vontade e se casou escondido com a mulher que ele mesmo escolheu. Isso é muito importante porque na Índia os pais é que escolhem a noiva para os seus filhos e ele subverteu isso e foi mais uma das subversões tantas que o Udayan fazia e das quais o Subhash sentia inveja pelo ímpeto, pela atitude do irmão. E ao mesmo tempo que ele invejava esse modo de viver do Udayan, ele se sentia feliz por ser tão diferente e conquistar coisas que o irmão não ia conquistar.
Mas voltando à mulher, a gente tem essa mulher então que é a Gauri, e que é uma mulher brilhante, uma estudante excepcional, que se casa muito jovem e tem que lidar com a vida paralela desse marido aí, que além de trabalhar como professor, tinha uma segunda vida como militante. A gente tem também todo o cenário do país, da Índia, que está sendo transformado por uma revolução popular e também passa por algumas divisões de território. A gente tem também como tema alguns segredos familiares que vão junto com os personagens para os lugares por onde eles passam. E a gente tem também muito forte aqui nesse livro a questão da identidade. Tem várias identidades que são confrontadas o tempo todo pela cultura onde as pessoas estão. Então, no caso do Subhash, ele se confronta com essa identidade duas vezes. Primeiro, para se diferenciar do irmão. Segundo, para se perceber como indiano quando ele vai para os Estados Unidos. E também a gente tem as identidades de papéis que são previamente estabelecidos para as pessoas de acordo com seu gênero. No caso da personagem Gauri, a identidade dela é todo tempo confrontada com o fato dela ser mãe. A partir do momento que ela se torna mãe, ela já não sabe muito bem o que fazer por não se enquadrar no papel que a sociedade espera dela naquele lugar. Além de tudo, a gente percebe que a geografia desse livro molda muito a forma como os personagens se comportam. Quando eles estão na Índia, eles se comportam de um determinado modo. Quando eles vão para os Estados Unidos, eles já estão se adaptando com outro modo de viver, de pensar, mas ao mesmo tempo lembram muito de como eles eram, e esse duplo aí da cultura fica muito forte o tempo todo, faz com que eles se sintam inadequados, não importa onde estejam. Se eles voltam para a Índia para visitar os familiares, eles já não sabem muito bem como se portar, mas quando eles voltam para os Estados Unidos, as marcas indianas ainda aparecem. Esses são temas que me encantam muito nos livros, e claro que boa parte do meu amor por esse livro tá aqui, nas questões de identidade e de cultura, que a Jhumpa Lahiri sabe trabalhar muito, muito bem. Além de tudo, tem uma questão muito interessante quando na primeira parte a gente conhece o personagem Udayan sobre a militância política e uma certa oposição que haveria entre a militância e os estudos acadêmicos. O Udayan representa essa militância, essa luta política, e o Subhash esse gosto pelo conhecimento acadêmico, pelos estudos, pela pesquisa, e todo o tempo aparece isso nas entrelinhas sobre o que seria mais importante, lutar coletivamente ou lutar só pela sobrevivência já é algo pesaroso e muito difícil de fazer. A autora nunca deixa claro a sua opinião, a gente tem isso através do narrador terceira pessoa, e eu acho que isso é o mais legal de tudo. Não tá havendo aqui um juízo de valor sobre qual coisa é mais importante, porque não existe isso, né? Na verdade não existe essa hierarquia que a gente tende a classificar as coisas. Tem que ser militante, tem que ser perfeito, tem que ser coerente o tempo todo, ou tá valendo a gente lutar apenas pra seguir a vida da gente como puder. Mas talvez a que eu mais tenha gostado, se é que eu posso fazer um nivelamento desse tipo, é a questão da personagem feminina da Gauri, que é uma mulher brilhante, estudante de filosofia, que vai para os Estados Unidos grávida, e que lá, ao mesmo tempo que tá tentando descobrir como lidar com a maternidade, ela se encanta e se envolve com as bibliotecas do campus onde ela vive e começa a estudar por conta própria, e ela é simplesmente demais. Ela assiste aulas nas quais ela não está matriculada, ela escreve artigos que não foram solicitados a ela e ainda assim se destaca na multidão a ponto de um professor achar que ela tem que estar no doutorado, e faz aí esse meio de campo para que ela possa seguir os seus estudos. E ela segue, ela é maravilhosa, mas sempre com esse dilema entre a criação da filha, pela qual ela não sente muito amor, ela não consegue se conectar com aquela criança, e com a ânsia de continuar estudando e conquistando os lugares que ela quer no campo do conhecimento. Essa é uma questão, eu acho que para muitas mulheres, conciliar essas duas coisas, e é mais difícil ainda porque existe uma pressão sobre a gente de que a gente tem que optar sempre pelo maternar, optar sempre pela geração de uma vida e pela criação dessa vida, em detrimento de outras coisas, porque isso seria o mais importante para uma mulher. Esse seria o papel de gênero da gente. É muito grave, né? E a personagem Gauri apresenta isso, e eu gosto do caminho que ela percorre, mas eu não vou dizer para vocês o que ela faz, porque esse livro é realmente muito extenso, tem muitas coisas acontecendo, a gente acompanha todo o desenvolvimento desses personagens, o que torna o livro quase um romance de formação de todos esses personagens ao mesmo tempo. Eu acho isso incrível, essa capacidade que a Jhumpa tem de trazer isso de forma que não fica enjoativa. A gente acompanha desde a infância dos personagens, pela perspectiva dos dois irmãos, mas também a vida adulta e a velhice. Todas essas gerações perpassam essa narrativa. É interessante ver também como acontecem vários ciclos, algumas coisas se repetindo na vida desses personagens, e claro, não
posso deixar de mencionar esses aquapés do título, que são um fenômeno da natureza que acontece na região onde o Dayan e o Subihashi vivem na infância. Parece ser uma forma de mostrar essa esperança que tem ao longo de todo o livro, uma esperança de que em outro lugar a vida possa ser diferente, de que se tomar outro caminho talvez se conquiste outras coisas que a gente não tá pensando. Enfim, eu acho que é uma bonita imagem que a Jhumpa constrói também. E esse é um livro então, gente, sobre essas incertezas, sobre medos, sobre perdas, sobre escolhas, sobre amores e desamores, sobre uma esperança de vida e de uma vida melhor. E nesse sentido ele é um livro extremamente humano, demasiadamente humano. O que a gente vê aqui são personagens tentando acertar o tempo todo e ninguém tendo certeza de nada, mas ao mesmo tempo eles estão tentando infinitamente, tentando fazer o melhor que eles podem, e não existe nada mais humano do que isso. A gente erra muito, mas a gente sempre está tentando fazer o melhor que a gente pode naquele momento que a gente pode. E o que eu acho importante é esse narrador aí que não deixa claro em nenhum momento o que seria mais adequado para os personagens. Eles só estão vivendo, tomando decisões. É claro que essas decisões têm consequências e muitas vezes graves, mas é o que dá para fazer, é o que a gente faz todo dia, na verdade. Então é um romance muito, muito verossímil nesse aspecto também, e eu gosto de absolutamente tudo o que ela faz aqui, na construção dos personagens. Eu gosto da forma como ela escreve, da narrativa. Então eu gosto do tempo, da narrativa que vai e volta no passado para contar as coisas. O começo é a parte da infância e, de um certo sentido, ele vai num tom bastante linear, cronologicamente falando, mas também ele faz esses lapsos, voltando e explicando algumas coisas que se passaram. E claro que ele tem 400 e poucas páginas, então desenvolve muito bem os personagens, e por isso que eu falei lá nos outros vídeos que parecia que esse livro é uma extensão dos contos. De um certo modo, todos os temas que ela trata nos contos do Intérprete de Males, aqui aparece também, só que num nível muito mais profundo, porque tem mais tempo para fazer isso, mais tempo para desenvolver. E ela é perfeita, a linguagem dela é perfeita, a forma como ela narra é impecável. E pra mim, então, os personagens principais são o Subihashi, que é quem a gente acompanha mesmo em tempo presente durante toda a narrativa, e também a Gauri, porque ela, de certa forma, tá presente na vida de todos os personagens, e também a gente pode acompanhar até o final. Existem outros personagens secundários, como os pais do Subihashi e do Dayan, que aparecem várias vezes, e outras gerações que vão surgindo, mas os protagonistas, pra mim, são o Subihashi e a Gauri. E para que vocês possam conhecer um pouquinho dos dois, eu vou ler alguns trechos, não muito extensos. O primeiro tá na página 58 dessa minha edição, em que o Subihashi está se adaptando ainda à vida nos Estados Unidos, a como ele se porta ali, como ele vai se sentindo com as mudanças que sofre, e diz assim: sentia orgulho por ter vindo sozinho para os Estados Unidos. Aprender a agir assim, como uma vez devia ter aprendido a ficar de pé, a andar e a falar. Quis tanto sair de Calcutá, não só por causa de seus estudos, mas também, agora podia admitir isso para si mesmo, para dar um passo que o Dayan nunca daria. No fundo, foi isso que o motivou, mas a motivação não tinha feito nada para prepará-lo. Apesar da rotina que se formava, todos os dias pareciam incertos, improvisados. Aqui, nesse local rodeado pelo mar, seguia a deriva, afastando-se do ponto de origem. Aqui, separado de Udayan, ignorava muitas coisas. É interessante porque enquanto ele está lá concluindo seus estudos, ele só se comunica por cartas com a sua família, e são cartas muito escassas. E além de tudo, o irmão que escreve essas cartas, o Dayan, não conta metade do que está acontecendo de verdade lá no seu país. Quando ele vai visitar esse país, ele se depara com muitas mudanças e muitas tragédias que aconteceram. É bastante chocante esse primeiro retorno que o Subihashi tem, e bastante decisivo também para toda a trajetória da vida dele. Depois, na página 82, tem um trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre a Gauri, porque ela realmente é uma personagem excepcional, contraditória, complexa, mas, como eu tenho dito nesse vídeo, bastante humana. Diz assim: na infância, sabendo que seu nascimento fora acidental, não sabia quem era, onde ou a quem pertencia. À exceção de Manash, não conseguia se definir em relação aos irmãos, nem se enxergar como parte deles. Não tinha nenhuma lembrança de passar algum momento, qualquer que fosse, mesmo numa casa em local tão isolado, sozinha com a mãe ou com o pai. Sempre no final da fila, à sombra dos outros, ela acreditava que não era capaz de lançar sombra própria. Entre os homens sentia-se invisível.
Sabia que não era o tipo de beleza ao qual se viravam para olhar na rua ou que notavam na festa de casamento de algum primo. Ninguém pedia sua mão para se casar poucos meses depois, como acontecera com algumas irmãs. Nesse aspecto, era uma decepção para si mesma. Tirando a cor da pele, morena a ponto de ser considerada um defeito, talvez não houvesse nada de errado com ela. Mesmo assim, sempre que parava para pensar em seu físico, levantava alguma objeção, achando que o rosto era comprido demais, que os traços eram severos demais, querendo que fosse possível mudar de aparência, acreditando que qualquer outro rosto seria preferível. Essas são questões que eu acho que perpassam muitas de nós, a questão da aparência, da beleza, dos padrões de beleza, e a Gauri sofre com isso também. E ela sofre também em outro lugar, quando ela se desloca para os Estados Unidos, ainda jovem, mas já grávida e numa cultura totalmente diferente, ela começa a ver as outras mulheres e se sentir estranha e passa a querer se adaptar àquilo ali, usar as roupas que elas usam, cortar o cabelo, quebrar a ligação que ela tem com a cultura que a formou, e não só com a cultura, mas com o passado, né? É um romance que fala muito sobre o passado e sobre as amarras que a gente tem em relação a isso, os traumas, as decepções, as inseguranças que foram geradas lá atrás e que agora continuam aparecendo. O Subhash é muito inseguro também, ele tem toda essa questão do duplo com o irmão que faz com que ele gere culpas e culpas e culpas ao longo da vida. E a Gauri também, por toda essa questão dela ter sido a última das filhas, a mais nova, e não ter tido muita atenção e depois não se achar muito bonita, a coisa a qual ela se agarra para formar a personalidade dela é o estudo acadêmico. E daí muitas coisas se justificam das escolhas que ela toma aqui nesse livro. E além da maternidade, que eu falei para vocês que é uma questão do livro, tem também a paternidade. A paternidade é super discutida aqui e de uma forma que a gente fica até comovido. E muitas vezes eu me irritei um pouco com o personagem Subhash porque ele é muito inseguro e ficava o tempo todo se comparando ao irmão. E se fosse assim? E se fosse de outro modo? E se fosse ele, teria feito isso? Mas no final, como o desfecho da história se dá, eu achei muito bonito e fiquei super satisfeita com o que eu encontrei nas últimas páginas. Eu achei um livro emocionante e é por tudo isso que eu recomendo com muita força Água Pés. Acho um romance lindo, 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 complexo, completo também, cheio de nuances, cheio de camadas, com todos os temas que eu costumo gostar na literatura e escrito por uma mulher que é uma das melhores escritoras que a gente tem na atualidade. Então, leiam, leiam, super leiam, vocês não vão se arrepender. Eu já disse para várias pessoas lá no Instagram, inclusive quem não me acompanha, tá aqui a minha arroba Jéssica V. Matos, que quem gostou do Intérprete de Males com certeza vai gostar do Água Pés. Garanto pra vocês que vocês vão gostar desse livro, ele é maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu disse que ficaria longa e as pessoas disseram tudo bem, faz longa mesmo, então cá estou, acalorada, falando fervorosamente sobre esse livro porque eu acho que ele merece mesmo ser lido. Espero que vocês tenham gostado, espero que leiam e depois venham comentar aqui o que acharam. Tô feliz que tô movimentando os meus livros mais antigos, tô me aventurando aí por outras culturas, que é a ideia geral, né, de manter esse hábito de leitura. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.